Salve os irmãos com a paz do Senhor, que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvado e glorificado o teu nome, Deus, honra, glória e louvor. Te agradecemos, ó Deus amado, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e sei que vai continuar a ajudar pelo seu amor e a sua grande misericórdia. E te agradeço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo o que o Senhor vai fazer, não só hoje, mas sempre, porque o Senhor é Deus de ajudar sempre. E eu te agradeço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a cada um, poderosamente, com saúde, com paz, com tranquilidade e com amor no seu coração. E desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, cá estamos nós com mais um culto e desde já agradeço pela vossa presença, todos os que estão a ver, todos aqueles que vão ver, e que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um, porque Deus, Ele quer nos ajudar. Portanto, vai depender de nós se nós queremos ser ajudados. Infelizmente, nem toda a gente quer ser ajudada, porque buscam prazeres nas coisas que não levam a lado nenhum, na carne, onde parece, porque nós sabemos todos onde é que está o final da carne. A carne é no cemitério, é onde é que é o lugar dela. Agora, as coisas espirituais é para sempre, portanto é para toda a eternidade e vai depender de cada um, para onde que vai querer ir. Se quer ir para o céu, se quer ir para o outro lado. Portanto, depende de cada um, portanto não podemos forçar, que Jesus também não força ninguém. Nós simplesmente sabemos que Deus quer fazer o melhor de tudo para todos. Se nós queremos, vamos ver a glória de Deus. Se não queremos, vai ser mais complicado. Amém? Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, começar no versículo 5, que nos fala aqui uma verdade que muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa verdade. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 6, a começar no verso 5. Timóteo 6, 5. Amém? Porque Deus é misericordioso. Ele deixou-nos essa parte escrita da Bíblia para nós sabermos e andarmos com atenção naquilo que nós queremos. Se não queremos nada, vai ser complicado. Mas se queremos Deus, vamos buscá-lo mais e mais. Porque os prazeres do mundo levam à morte, que é os prazeres da carne. Mas os prazeres de Deus levam à eternidade. E por isso que nós temos que buscar a Deus enquanto Ele se deixa achar. Amém? Portanto, 1 Timóteo, capítulo 6, a começar no versículo 5. Prevessas contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que ganha essa piedade, aparta-te dos tais. Portanto, aqui tem um conselho para nós nos apartarmos dessas pessoas. Essas pessoas que são corruptos no entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Parta-se dos tais. Portanto, já no Salmo 1 também diz para nós não nos juntarmos das rodas escarnecedoras, porque é assim que começa muitas vezes o pecado a entrar na vida de cada um. Portanto, vamos ficar com atenção no que diz esta palavra de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. E o versículo 6 assim: Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. E o versículo 7 diz assim: Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que não podemos levar nada dele. Isso é a realidade.
pessoa nasce nu e acaba por morrer, pode vestir, mas de certa forma acaba por morrer nu também, porque não leva rigorosamente nada. No tempo dos faraós é que eles achavam que tinham que possuir coisas para levar para outro mundo, mas com certeza que eles estão bem enganados, que não se leva nada. Aqui no cemitério, aqui próximo, diz lá, aqui se acaba, aqui que está aqui mesmo ao lado de nós, diz assim, está num treco que diz, aqui se acaba as vaidades. É verdade. Até fazem ali umas coisas bonitas, mas acaba-se a vaidade, não adianta nada, aquelas casinhas. Esta semana estive lá a ver lá uma situação e depois veio assim, estas casinhas ainda resistiram ao temporal, mas de um momento para o outro vai abaixo, vem um terremoto, vai tudo abaixo e mesmo isso não adianta nada. Agora, o que é que adianta é o quê? Nós buscarmos a Deus, porque Deus, Ele quer o melhor para todos. Muita gente acha, mas onde é que está Deus? Se a gente vai olhar para essa situação, assim, onde é que está o ar? Nós não passamos sem o ar nós não respiramos. Portanto, se nós não respiramos sem o ar, nós com Deus também não respiramos. Sem Deus, somos totalmente um 000 à esquerda. Porque com Deus já não é fácil. Agora imagina sem Deus. Mas Deus, Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um. Portanto, temos que crer e acreditar, porque quem crê vai ver a glória de Deus. Quem não acredita vai ser complicado. Nós vimos o mundo, como é que ele está, vai de mal a pior, porque se as pessoas buscassem mais a Deus, as coisas não estariam assim. Mas eles acham que tem que ser ao jeito deles, que vivemos num país democrata, tem que ser ao jeito deles, mas não é. É como Deus determina. Haja guerras, haja terremotos, seja lá o que houver, é tudo permissão de Deus. Porque na Bíblia está escrito que toda a terra e a sua plenitude é do Senhor. Portanto, se Ele faz como bem entende. Se é para ser guerras, é guerras. Se é para ser paz, é paz. Porque Deus permite que essas coisas venham, é para abrir os olhos de cada um. E o que é que as pessoas fazem? Ignoram a Deus, ignoram os seus ensinos e depois quer que a vida corra bem. Pois não pode correr bem. Porque nós vemos cada vez coisas piores na televisão, cada vez mais piores, umas a seguir às outras. Porquê? Porque as pessoas não buscam a Deus. Nós estamos a transmitir em direto agora quantas pessoas têm? Pouquinhas. Portanto, no Facebook tem lá 3.300 e tal pessoas. Ora, se tivesse 10% a verem, havia aqui muita gente a verem. Mas as pessoas não querem nada com Deus, felizmente. E o que é que vai acontecer depois? Bem, essas catástrofes. Pois, é isso mesmo, a minha esposa disse. E depois querem que as coisas corram bem. Não pode correr bem. Mas agora, quando aqueles que buscam a Deus, vem o Salmo 91 que se cumpre na vida de cada um. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E a ti nada sucederá. Portanto, passou aquela tempestade, que segundo disseram, passar aqui ventos a 100 e tal km/h, ora, para uma casa frágil, isto foi complicado. Mas não aconteceu nada. Porquê? Porque a mão de Deus cobriu para não acontecesse nada. É isso que nós queremos e acreditamos, por isso vamos ver a glória de Deus. Amém? Que Jesus abençoe com um culto maravilhoso. Pastor Rosemary tem algo de Deus para vocês. Fiquem atentos, fiquem ligados, porque Deus quer fazer muito mais que aquilo que vocês pensam e imaginam. Amém? Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Bom culto. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom e fiel em todo tempo. A paz do Senhor Jesus. Se vocês estão felizes com Jesus, nós estamos felizes com Jesus. Jesus, ele muda a história. Jesus, ele transforma vidas. E ele tem o melhor para mim, para vocês. Por quê? Porque ele é um Deus zeloso.
Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O amor dele é tão grande. Isso que eu encontrei. E as misericórdias dele são grandes. Por isso nós temos que ter a certeza daquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida, se nós colocarmos tudo no altar do Senhor, se Ele dirigir a nossa vida, com certeza que vai ser muito melhor. Coloca tudo nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. E Ele é fiel. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, Deus proverá. Ele provê todas as coisas. Confia nele. Aleluia. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedra que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que muda a história. É este Deus. E Ele fala conosco nesta noite. Não temas, porque estou no controle. Judá, vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá.
Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem o clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Este Deus que servimos, aleluia, este Deus que servimos, esse Deus que muda a história, este Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então vamos declarar nesta noite a vitória, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Por isso vamos declarar. O nosso Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Vamos declarar. Quando nós declaramos na nossa vida, nós tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Declare na tua vida nesta hora, na tua casa, na tua família. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores, que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ó Deus, sim, Pai, Espírito Santo, precisamos de Ti, Jesus. Tu és necessário no nosso lar, Jesus. Aleluia. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita,
onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Este Deus, obrigada, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, as nossas famílias, Senhor. Aleluia. Este Deus maravilhoso, este é o Deus que nós servimos. E este Deus, Ele faz todas as coisas. Por quê? Porque Ele é fiel em todo o tempo. Quando na nossa vida nós vemos o nosso Deus, Ele trabalhar, Ele faz como Ele quer. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? Há uma coisa que o nosso Deus, quando Ele tem algo para a nossa vida, Ele vai fazer. Por isso, você pode ter certeza que Jesus trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Deus, aleluia! O nosso Deus, Ele nos responde. Chore aos pés do Senhor. Coloque diante do altar dEle. E você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu. Precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte no vale da sombra da morte. Só até que é o fim. Mas Jesus que muda a história já preparou sua vitória só para te fazer feliz. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente.
Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ah, Jesus! Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, Ele vai fazer, Ele vai mudar, aleluia! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo e será eternamente Ele. Ele é fiel. Chore nos pés do Senhor. Coloque diante do Senhor e você vai ver as coisas acontecerem. O nosso Deus, Ele é fiel em todo tempo. Nós sabemos que tudo só acontece no tempo de Deus. E nós temos que entender, né? Desde o início, que o nosso Deus fala sobre, desde Gênesis, né? Sobre a obediência. Obedecer é muito melhor. É melhor obedecer do que perecer. E quando nós obedecemos, nós vamos ver o nosso Deus trabalhando, que Ele é fiel para cumprir. Então, vamos lá em Romanos, no capítulo 8. Em Romanos, no capítulo 8, é um dos textos que eu gosto muito, é esse. Romanos, capítulo 8, João, capítulo 4, quando fala da samaritana. Olha, eu gosto muito. É algo que o Senhor transmite muito forte. E se nós assimilarmos, nós vamos ver quantas coisas Ele quer falar conosco. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado,
pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Até aí. Exaltado, glorificado, engrandecido é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Papai, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu sangue derramado. Através do teu sangue nós somos justificados, Senhor. Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que ensina, que exorta, que disciplina. Vem, Espírito Santo, nesta hora, usa a minha vida como canal de bênção, para que nós possamos sim entender o teu propósito. Ó Papai querido, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, para poder, ó Deus, ministrar esta palavra para a edificação das nossas vidas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço sabedoria divina, Senhor, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, Espírito de excelência, para cada vida que está assistindo e ouvindo agora neste momento, aqueles que posteriormente irão assistir, aqueles que já passaram por aí. Ó Papai, desperta, dai sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento, Espírito de excelência, para entender o teu propósito, Pai. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor. Te agradecemos desde já, meu Senhor, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Uma coisa muito importante aqui e está logo no título, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Nosso Deus, ele é tão misericordioso, né? A misericórdia dele se renova a cada manhã. É tão bom isso. Então aqui quando começa, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós que aceitamos Jesus, nós que servimos a Cristo,
Nós temos consciência de que temos que andar em espírito. Mas para andarmos em espírito, nós temos que ter o fruto do espírito habitando no nosso coração. Por que eu estou dizendo que o fruto do espírito tem que habitar no nosso coração? Por quê? Porque quando ele habita no nosso coração, nós temos o quê? O amor, a longanimidade, a humildade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. A benignidade. Por quê? Porque assim nós vamos entender. Nós não vamos agir conforme a reação da nossa carne. Uma pessoa fala de uma maneira, ao invés de você dar uma resposta ríspida, você, com o fruto do Espírito, você vai ser manso. E você vai responder de uma maneira que tenha muito amor, que tenha benignidade. Você não vai ser ríspido. Então, nós temos que trabalhar isso na nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida. Não quer dizer que seja uma tarefa fácil. Por quê? Porque o inimigo vem para matar, roubar, destruir. E ele vai tentar sempre tirar o nosso sossego, a nossa paz. Mas quando nós começamos a cultivar isso dentro de nós, né? E deixamos que o Espírito fale, muitas vezes acontece comigo. O Senhor, a querer se comunicar comigo, o Espírito Santo começa a falar ao meu coração. E aquilo que ele fala ao meu coração, na mesma hora, eu obedeço. Na mesma hora, eu obedeço. Eu não quero saber o que eu acho. Eu quero saber o que o Senhor acha. Como o Senhor quer que eu faça. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que aqui diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não vivem segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então nós temos que nos moldar, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por que isso aqui? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que quando Jesus veio, manifestou-se em forma de humano, né? Vocês vão entender, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque a partir do momento que aceitamos Jesus, confessamos a Jesus, pedimos perdão, né? Arrependo-me, Senhor, me perdoe, eu me arrependo de tudo, Senhor, e o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. A lei do Espírito de vida significa nós cultivarmos dentro de nós o Espírito, o fruto do Espírito, o Espírito de vida. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ser humano, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por que condenou? Porque ele morreu, né? Então matou, e é isso que nós temos que fazer, matar as obras da carne. Nós temos que morrer para a carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a testificação daquilo que eu falei. Temos que morrer para a carne e viver para o Espírito. Por quê? Porque nós conhecemos, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós nos inclinamos para viver segundo o Espírito, nós vamos começar a entender o que temos que fazer. Até pode acontecer muitas coisas na nossa vida, por quê? Porque vai muita coisa acontecer para nos testar, para ver se a gente vai brigar, para ver se a gente vai discutir, para ver se a gente vai ficar inimigo, para ver se a gente vai fazer coisas que não é bom e que não agrada a Deus, né? Mas quando nós
começamos a entender o que é amor de Deus. O amor de Deus é tão lindo, né? Ele é tão misericordioso. Se ele é misericordioso para conosco, nós também temos que ser misericordioso para com o nosso semelhante, independente daquele que seja, até aqueles que nos fazem mal. Nós temos que ter misericórdia daquelas vidas. Nós temos que orar por eles. Jesus liberta, transforma, salva e abençoa essas vidas e abençoar essas vidas. O certo é isto, para que nós possamos ver as coisas acontecer, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquilo que eu falei agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Automaticamente, aqui está dizendo, para que Cristo possa habitar em nós, nós temos que começar a pedir a Deus, Senhor, eu quero viver em Espírito, Senhor, venha colocar dentro de mim o fruto do Espírito, ensina-me a andar pelas veredas da justiça por amor do teu nome, e o Senhor vai, porque aqui diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se Jesus habitar em nós, a carne vai ter que morrer. E o Espírito é que vai começar a viver. E o Espírito é que vai nos instruir a seguir o nosso caminho, a caminharmos, a saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, como temos que fazer. Muitas vezes uma coisinha de nada faz um grande estrago. Então vamos aprender, né? E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ora, o Espírito de Deus é o quê? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito. Para sermos guiados pelo Espírito, nós temos que cultivar o fruto do Espírito dentro de nós, para podermos agirmos conforme a vontade de Deus. E aí nós vamos ver o Espírito Santo a nos guiar em todas as coisas, seja ela qual for na nossa vida. E começamos a entender o propósito de Deus. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando aceitamos Jesus, nós nos livramos do espírito de escravidão e passamos a ser filhos. Então, nós, quando começamos a agir conforme a vontade de Deus, nós vamos ver as coisas funcionarem, as coisas se moverem na nossa vida. Não quer dizer que vai acontecer tudo aquilo que desejamos, porque na nossa vida, tudo aquilo que nós desejamos só vai acontecer
se for da vontade de Deus. Eu costumo sempre dizer ao Senhor, sempre na oração, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí nós vamos começar a ver Deus trabalhando, operando, e operando Deus quem impedirá. Ninguém irá impedir, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir em todo o tempo. Então vamos confiar no Senhor, porque no tempo certo ele vai fazer todas as coisas. Quando menos esperar, as coisas vão acontecer. E depois nós vamos olhar e dizer, é verdade, Jesus, ele é fiel. Obrigada, Jesus. Obrigada que me deste força para eu perseverar, para que no tempo certo acontecesse aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí nós vamos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa estar operando, trabalhando, né? A oração, a chave da vitória. A oração é uma arma poderosa que nós temos. Então, vamos deixar Jesus trabalhar. Amém? Glória a Deus. Exaltado, glorificado, engrandecido é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Papai querido, nessa hora, Senhor, eu venho te clamar e te suplicar o teu favor, ó Deus. Que seja o Senhor a trabalhar e operar nas nossas vidas, Senhor. Justifica-nos, ó Deus, com teu sangue carmesim, Senhor. Entra com provisão, entra com providência nas nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para levar as boas novas, Senhor. Obrigada por cada vida que passou por aí, aqueles que estão assistindo, aqueles que posteriormente irão assistir. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa falar o coração de cada um, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer, Pai. Obrigada porque um dia o Senhor nos chamou para te servir, Pai. Te louvamos, glorificamos o teu nome. Senhor, que nós possamos diminuir para que o Senhor possa crescer em nós. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, Pai, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Operando Deus, quem impedirá. Continua conosco, ó Deus, opera o milagre, Pai. Te agradecendo, ó Deus, porque Tu és fiel, ó Deus. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, por todas as coisas, Pai. Entra com providência na nossa saúde, Senhor. Em todas as áreas, colocamos no Teu altar todos os nossos planos e projetos, meu Senhor. Dá-nos condições financeiras para podermos, ó Deus, fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Supra as necessidades, meu Senhor, em nome de Jesus. Continua operando, ó Deus, de maneira linda, como o Senhor tem operado ao longo desses anos, ó Deus. Ó Senhor, só o Senhor, ó Deus, pode fazer. Só o Senhor pode mudar. Justifica o nosso ministério e casamento com teu sangue carmesim. O teu sangue, Senhor, que nos justifica. Fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Une-nos com cordas de amor, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Crendo, meu Deus, na vitória, meu Pai. Continua, ó Deus, obrigada pela palavra devocional, ó Pai, que o pastor Álvaro trouxe. Obrigada pelos os louvores, Senhor. Obrigada pela palavra do qual o Senhor me deu para trazer, meu Pai. Continua derramando sobre as nossas vidas a sabedoria divina, o conhecimento, o entendimento, o discernimento na Tua palavra, Espírito de excelência. Que seja o Espírito Santo, Senhor, a ministrar a palavra sempre nos nossos corações, para que possamos ser guiados por Ti, meu Pai. Continua conosco, ó Deus, te agradecendo, crendo, meu Deus, na vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, meu Senhor. Obrigada, Jesus. Continua conosco, ó Deus. Senhor, vai de conta aos nossos filhos, derrama a sabedoria divina, Senhor. O conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, Espírito de excelência.
para que eles possam guiar seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios, Senhor. Onde eles pisarem a planta do pé e a mão possa prosperar, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, une os nossos filhos, Senhor, com cordas de amor. Abençoa-os, prospera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, traga a memória dos nossos filhos, ó Deus, aí ao coração, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem feito para que eles possam reconhecer, Senhor, e ser gratos a Ti, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser referência, Pai, para o Teu Evangelho, Pai. Obrigado, ó Deus. Entra com providência na saúde deles, ó Pai. Reveste eles com a Tua armadura de Deus. Senhor, cega os olhos dos inimigos. Entra com providência em todas as áreas, ó Pai, que eles precisam, Pai, do qual tem posto ao Teu altar, meu Pai, em nome de Jesus, Papai querido. Abençoa em tudo que nos abençoa, ó Deus, que abençoa outras vidas, meu Pai. Prospera-os, ó Pai. Sabemos que as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó estão sobre a vida deles, ó Pai. Vai derramando chuvas de bênção sobre os lares deles neste momento, por onde eles querem que eles possam andar. A bênção do Senhor possa estar sobre a vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Papai. Livra de todo mal, de todo perigo, cega os olhos dos inimigos. Senhor, vai de conta as nossas noras, derrama sobre elas a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, que elas possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios, onde elas pisarem a planta do pé e a mão, Senhor, possa prosperar. Entra com providência, Senhor, na saúde delas, meu Pai. Entra com providência, ó Deus, reveste elas com a Tua armadura de Deus, ó Pai. Espírito Santo, traga a memória e o coração delas, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem feito, que elas possam reconhecer e ser gratas a Ti, Jesus. Eu creio no Teu poder, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, opera, cega os olhos dos inimigos, entra com providência na saúde delas, meu Pai, em todas as áreas. Reveste com a Tua armadura de Deus, meu Senhor, em nome de Jesus. Levanta como mulheres virtuosas que edificam ao seu lar, meu Pai, em nome de Jesus. Vai de conta aos nossos netinhos, a nossa netinha, ó Deus, possa crescer em amor, alegria, sabedoria e graça, para que possam ser cheias, sim, ó Deus, cheios, ó Deus, do Teu amor, Senhor, onde eles chegarem, possa levar, e ela também é o amor de Cristo, ó Deus. Vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças, livra do perigo, do mal, do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus, Papai. Eu creio no Teu poder, Senhor, dando uma boa sorte a eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, ó Deus, eu creio que eles são filhos e ela é filha da promessa, Pai, dando uma boa sorte a eles e a ela, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência na saúde deles, na saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te agradeço, Pai, por tudo, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu grande amor, une-nos com cordas de amor, meu Pai. Meu Deus, vai de conta aos nossos compadres, suas famílias, vai dando a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, que eles possam dirigir as suas vidas, reconhecer que há um só Deus, Pai. Vai suprir as necessidades, vai entrando com providência na saúde, em todas as áreas, meu Senhor. Une-nos com cordas de amor, vai de conta, ó Deus, a minha mãe como guerreira de oração, fortalecendo ela, Senhor, cada vez mais, ó Pai, abençoando, toma minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, toda a parentela, minha madrinha, seus filhos, derrama a sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, para que possam entender o Teu propósito, Pai, dirigir as suas vidas, super necessidade, entra com providência na saúde, em todas as áreas, livra do perigo, cega os olhos dos inimigos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, vai de conta ao corpo de Cristo, ó Deus. Ó Deus, une o corpo de Cristo com cordas de amor, que haja unidade, meu Pai, que haja amor, que haja alegria, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, vai de conta aos irmãos em Cristo que nos acompanham, ó Deus, seja esposos, esposas, filhos, filhas, noras, genros, netos, bisneto, toda a parentela, meu Pai. Dai a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, espírito de excelência, para que possam entender, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Super necessidade, livra de todo perigo, entra com providência na saúde, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, supre
de toda maneira, ó Deus, tudo aquilo que eles precisam, abençoa, cega os olhos dos inimigos, ó Deus, em nome de Jesus. Papai, vai de conta aos empresários, as suas empresas, as suas famílias, dai sabedoria divina, Senhor, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que possam prosperar nos seus negócios, ó Deus, em nome de Jesus, com o temor da tua palavra, como o Senhor fez com Salomão, que deu sabedoria, mas que haja entendimento, conhecimento, entendimento e discernimento na tua palavra, para ser guiado, Senhor, conforme a tua palavra, para prosperarem, meu Pai, para muitos verem que a bênção do Senhor, Pai, a bênção que o Senhor acrescenta, meu Pai. Meu Deus, vai também, ó Deus, os empregados, as suas famílias, meu Pai. Espírito Santo, traga a memória de cada um ao coração para que reconheça que tudo vem do Senhor. Vai de conta aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Que o Espírito Santo Consolador possa consolar os corações, possa fortalecer. Entra com providência na saúde, Senhor, espiritual, mental e física, meu Pai, em nome de Jesus. Nas partilhas, em todas as áreas. Ó, Papai, em nome de Jesus, consola essas famílias, consola, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Eu creio no teu poder, manifesto o teu poder. Vai de conta a todas as nações, presidentes, governantes, cientistas, médicos. Vai dando temor à tua palavra, Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Vai abençoando, ó Deus, aquele que teme a tua palavra, Pai. Dirige em todas as coisas, na economia, Pai, em nome de Jesus. Vai de conta as nações, ó Pai, que estão em guerra, as nações que acontecem, as catástrofes, ó Pai. Ó Deus, estende a tua mão, que seja o Senhor, meu Pai, a da última palavra, Pai. Papai querido, eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem. Eu declaro nesta hora aqueles que estão enfermos, que o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas tuas pisaduras estão curados e sarados de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Papai querido, vai de conta aqueles que precisam de uma bênção, aqueles que precisam de um milagre, Pai, de uma cura, de uma libertação, meu Pai. Entra com providência, meu Deus, opera o milagre, meu Pai. Eu creio. Dai-nos uma noite, Senhor, abençoada, Pai. Te agradecendo, ó Deus, por tudo e declarando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Te agradecendo por tudo, Senhor. Gratidão, Senhor. Te agradecendo, crendo, meu Senhor, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, vem-te agradecer por cada um que está a ver, que vai ver, que o Senhor venha abençoar poderosamente a ele, seus famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Também em concordância com a oração da minha esposa, pois assim está escrito que deixe concordar a terra, será concordar nos céus. Obrigado, meu Senhor, por tudo o que o Senhor fez e está a fazer e vai fazer ainda, em nome de cada um, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada um. Agradecendo ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos nós vemos. Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser. E não esqueça que a hora vai mudar. Amém? Às 21h. Então, Jesus conta conosco. Compartilhe as mensagens, porque o nosso Deus, Ele está trabalhando e Ele opera milagres. Muitos estão precisando de uma palavra. Compartilhe a mensagem, vá no canal do YouTube, compartilhe. No canal do pastor Álvaro Capela, Manuel Álvaro Capelas, pastora Rosemary Capelas, compartilhe as mensagens. Tenho visto as mensagens compartilhadas, fico muito feliz porque nosso Deus está trabalhando. Vamos deixar Jesus usar as nossas vidas. Nós precisamos ser canal de bênção, gente. Assim nós vamos manifestar o mandamento que Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, vamos amar, vamos ajudar, vamos estender a nossa mão para aquele que precisa, porque essa é a manifestação do amor de Cristo, amém? Jesus ama vocês e nós também. Noite abençoada.